Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E desde já eu quero trazer, essa aula. Será de fato uma aula. Se você não quiser aprender sobre esse tema, são dois temas: o problema do livre exame das Escrituras, como também o pecado, da homoafetividade, da prática, melhor dizendo, da prática da homoafetividade ou homossexualidade. Então, se você não quiser aprender sobre isso, se o tema você de repente pode dizer, é preconceituoso, é isso, aquilo outro, não tem problema, sai do canal e não assiste. Se você quer aprender aqui, tratando desse tema agora, eu vou tratar com respeito, tanto o tema do livre exame, dos problemas que traz o livre exame das Escrituras, e também da homossexualidade. Se você não quer ouvir sobre esse tema, sai aí do vídeo, sai do canal e Deus abençoe você e que Deus te dê capacidade de um dia descobrir toda a verdade e ser feliz em Cristo Jesus. Se você quer de fato aprender com esse tema, a respeito de ambos temas, fica aí no vídeo e vamos lá. Peço a você que você já dê uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilha esse conteúdo com mais alguém que você achar que é importante que tenha conhecimento desses dois temas, os problemas do livre exame das Escrituras, como também a homossexualidade, o que a Igreja Católica pensa sobre isso, e o que a Igreja Católica ensina, e o que a Igreja Católica deseja para as pessoas que são homoafetivas. Então, desde já, fica aqui o convite para você ficar até o final da aula. Vamos começar por um tema que... não é um tema, vou começar por um vídeo, um vídeo que me foi mandado, um vídeo muito curtinho, de uma pessoa que é bem conhecida nas redes sociais, mas que eu acho que é importante fazer de fato uma aula sobre isso, porque infelizmente o cristianismo ele tem sido deturpado e ele tem se tornado relativizado, Ele tem sido relativizado ao longo dessas décadas que nós estamos vivendo aqui, algumas décadas aqui, sei lá, principalmente da década de 60 para cá, Então, ele tem sido relativizado, ele tem sido, entre aspas, modernizado, A modernidade, aquele grande perigo da modernidade, do modernismo que São Pio X combateu, e ele tem entrado nas esferas da sociedade e também da igreja. Mas vamos lá, eu vou soltar o vídeo e a partir desse vídeo nós começaremos a nossa aula sobre dois temas. Inicialmente falando sobre o livre exame das Escrituras, e eu não vou entrar muito em detalhe, e depois sobre a homossexualidade. Feita a introdução aqui a respeito do que será o conteúdo deste vídeo, agora vamos de fato para o vídeo. Davi teve ali uma experiência homoafetiva. O versículo traz de que eles se uniram a ponto de serem um só. Transou. E não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que ela está falando. Repete a pergunta dela. Davi e Jonatas tiveram ali o encontro. E a palavra diz que eles se uniram até serem um. E aí, o entendimento de quando você se une a ser um com uma pessoa é quando você tem ali o ato sexual. Então veja aí, Davi teve... Pronto, então aí você conseguiu ver pelo vídeo que eu apresentei, que alguém me mandou, pediu para falar sobre o vídeo, mas é impossível falar sobre esse vídeo com 5, 10 minutos. E aqui eu quero realmente trazer uma aula sobre isso, porque são dois temas muito profundos, que é o livre exame das Escrituras
eu não vou aprofundar esse tema, mas eu vou trazer aqui uma ideia baseada em textos bíblicos. Eu não vou ler os textos, né? Mas você pode depois pesquisar e vai saber do que eu estou falando. Primeiro, a respeito do livre exame das Escrituras. É impossível o livre exame das Escrituras ser algo aceito pelo próprio Deus. Deus nunca pensou em alguém pegar as Escrituras e examiná-la e fazer, a partir do livre exame, a livre interpretação. O protestantismo trouxe o livre exame das Escrituras, né? E esse livre exame das Escrituras, ele emana de um outro ponto da, entre aspas, reforma protestante, que é o sola Escritura. Ou seja, somente as Escrituras, só o que está nas Escrituras é que é regra de fé e moral para o crente, né? Eu tive que interromper aqui um pouco por conta que um carro de som passava aqui, né, fazendo propaganda, mas vamos lá. Então, o livre exame das Escrituras, ele é emanado do sola Escritura, né? Somente a Escritura, e somente a Escritura é a regra de fé e moral para o crente segundo a reforma protestante. E do sola Escritura emana o livre exame das Escrituras e, consequentemente, a livre interpretação das Escrituras. E isso desencadeou no mundo inteiro um relativismo doutrinal, né, de milhares, né? Só no Brasil se cataloga aí aproximadamente, né, de 40 mil até 60 ou 90 mil congregações protestantes distintas uma das outras, né? Congregações, né, de igrejas que vão se subdividindo, né? Por exemplo, Assembleia de Deus, aí depois Assembleia da Boa Palavra, Assembleia de Deus Nova de Paz, Assembleia... Um exemplo que eu estou dando aqui. Então vai se subdividindo e se permeia aí no Brasil. Se tem uma ideia aí de mais de 45 mil, 40 a 45 mil, até 90 mil ministérios distintos, né, um dos outros no Brasil. E aí surge também dezenas de milhares de doutrinas relativizadas uma das outras, distintas uma das outras, melhor dizendo. E aí o relativismo é imprescindente, é imenso. Só que esse livre exame das Escrituras, nós podemos ver, eu não vou pegar o texto aqui, mas você sabe muito bem do que eu estou falando, ao início aqui da minha narrativa sobre o texto do eunuco. Veja, o eunuco, ele estava indo para Jerusalém, se eu não estou enganado, e ele iria adorar, né, em Jerusalém. E ele estava lendo o livro do profeta Isaías, ali sobre o servo sofredor, que na interpretação cristã é Jesus, o servo sofredor que estava sendo levado como um cordeiro manso ao matadouro. E o Espírito Santo, veja, o Espírito Santo que é Deus, porque lá naquele episódio de Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Pedro vai dizer: tu não mentiste a homem, mentistes ao Espírito Santo, mentiste a Deus, né? Então o Espírito Santo, que é Deus, viu, né, que o eunuco da rainha, acho que é da rainha de Sabá, estava lendo o profeta Isaías e não entendia o profeta Isaías, não entendia o que ele estava lendo. E aí você percebe que é alguém que está com as Escrituras em mão, está fazendo a leitura, ou seja, o livre exame, livremente está examinando as Escrituras, como Jesus disse, né, aos fariseus: vocês examinam, esquadrinham as Escrituras, buscando nela a vida eterna, mas ela fala de mim e vocês não vêm a mim, por isso morrerão em vossos pecados. Então ele estava examinando as Escrituras. E nesse livre exame da Escritura que fazia, precisava de uma interpretação a respeito daquilo que ele estava lendo. E o Espírito Santo poderia muito bem revelar para o eunuco, né? Iluminar o eunuco e o eunuco compreender que ali
o profeta Isaías falava de Cristo, né? O profeta Isaías, que é chamado de profeta messiânico, ele falaria de Cristo. Só que o que é que acontece? Se fosse o livre exame das Escrituras, fosse qualquer pessoa, né, inspirada pelo Espírito Santo, lendo as Escrituras e extraindo dela uma interpretação segundo aquilo que o Espírito Santo revelasse, o Espírito Santo, ele mesmo faria com que o eunuco fosse iluminado e chegasse à conclusão e uma interpretação, vamos dizer assim, que inerrante daquele texto que ele estava lendo. Mas o que é que acontece? O Espírito Santo vai até Filipe, que era um dos diáconos da igreja, e diz a Filipe: olha, existe um eunuco em tal lugar, e diz o endereço, né, para Filipe, e diz: olha, ele está lendo as Escrituras, mas ele não entende o que ele está lendo. E aí Filipe vai ao encontro do eunuco, e quando Filipe se encontra com o eunuco, Filipe faz uma pergunta: entendes tu o que estás lendo? E o eunuco, cheio, né, de sabedoria, vai dizer: como é que eu posso entender se não há quem me explique? Ou seja, se não há quem interprete o que está sendo dito. Pois a minha dúvida é, aquele que fala, que era Isaías, o profeta Isaías, ele fala isto dele mesmo ou de uma outra pessoa? Aí é dito que Filipe sobe até o carro do eunuco, a carruagem do eunuco, e fala das Escrituras para o eunuco, a ponto, com certeza absoluta, o texto não mostra isso, mas com certeza absoluta, a ponto de falar até mesmo do batismo como sendo um novo nascimento para aqueles que acreditassem em Jesus. E aí o texto termina mais ou menos assim, o eunuco dizendo: ali tem água, o que me impede de ser batizado. E eles desceram até onde tinha água, provavelmente um riacho ou uma fonte de água, e Filipe batiza o eunuco, e depois é dito que o Espírito Santo transladou Filipe para um outro lugar, e o eunuco se viu ali sozinho, né? Ou seja, meus irmãos, se o Espírito Santo fosse revelar para cada pessoa, no seu quarto ou no seu carro, onde quer que seja, que estivesse lendo um texto e o Espírito Santo mesmo interpretasse, por que é que o Espírito Santo iria até Filipe e mandaria Filipe interpretar? Exatamente porque o próprio Jesus disse para os seus apóstolos e, consequentemente, para os sucessores dos apóstolos, os bispos da igreja una santa católica e apostólica: quem vos ouve, a mim ouve; quem vos rejeita, a mim rejeita. E aí nós podemos ver nitidamente que é a igreja que vai trazer a interpretação inerrante, como também a Escritura é inerrante, porque foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. A igreja tem esse poder, essa autoridade dada pelo próprio Cristo ao dizer para os seus apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve; quem vos rejeita, a mim rejeita. O apóstolo São Paulo, acredito que na carta aos Gálatas, vai dizer que se alguém vos anunciar outro evangelho, diferente daquele que ou ele usa, se eu não me engano, ele usa a expressão nós, vos anunciamos, que esse evangelho seja anátema, seja maldito. Mesmo que seja um anjo descido do céu e que anuncie um evangelho que nós não anunciamos, que seja anátema. Por quê? Porque não será o evangelho que foi deixado pelos apóstolos. Não é a fé apostólica. Não é a fé que os apóstolos transmitiram para os sucessores deles. Ou seja, não é a fé que o magistério autêntico da igreja guarda como um depósito. É uma fé segundo a mentalidade de cada um. Então aqui nós podemos ver nitidamente que o livre exame das Escrituras não é uma vontade de Deus, porque se fosse, o eunuco seria iluminado pelo Espírito Santo para compreender o que ele estava lendo. E o Espírito Santo, entre aspas, não se daria ao trabalho de ir até Filipe, um diácono da igreja, alguém que faz parte, podemos assim dizer, do magistério, né? Porque fazia parte da hierarquia da igreja,
era alguém ali do primeiro grau da ordem, né? Primeiro grau da ordem, que é o diaconato, o Espírito Santo não iria até lá. E aí também nós temos o apóstolo São Pedro, que vai dizer que toda a Escritura, veja, toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo e não pode ser de interpretação pessoal. Não pode ser de interpretação pessoal. Compreende? Não pode ser de interpretação pessoal. Por exemplo, Apolo, né, se você... alguns vão dizer que a apologética vem exatamente de Apolo, porque Apolo era um judeu versado na lei e que, quando aceitou o caminho, ou seja, quando aceitou Jesus, começou a defender a fé anunciada, pregada por Paulo, né? Eu não lembro agora, acho que é Priscila e Áquila, que encontram Apolo e vê que Apolo já anunciava ali alguma coisa sobre Jesus, mas ainda não era alguém que estava bem assíduo, bem entendido, familiarizado com a doutrina de Paulo, com o ensinamento de Paulo. E acaba que, se eu não me engano, Priscila e Áquila o conduz, o orienta, o ensina sobre a fé cristã. E daí nós podemos ver também que os membros da igreja vai um orientando o outro segundo aquilo que é a tradição apostólica, que é os ensinamentos, que é a fé apostólica. Eu acho que aqui basta. Então, vamos lá. Se você quiser tomar, procura aí no Google. Hoje é muito fácil de encontrar. Eu não abri, não marquei. Esses textos estou falando aqui de cor, porém não tenho o livro, o capítulo e o versículo memorizado, mas Atos dos Apóstolos vai falar sobre o eunuco que não interpretou a Bíblia sozinho e nem o Espírito Santo interpretou para ele. Foi Filipe, por ordem do Espírito Santo, que interpreta. O apóstolo São Pedro vai dizer na sua carta, em uma das suas cartas, que as Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo e não são de revelação pessoal, não é alguém que escreve por conta própria, mas é inspirado pelo Espírito Santo. E por isso ele vai dizer que essas Escrituras não são de interpretação pessoal. E aí a gente já percebe claramente que é alguém do magistério da igreja que vai interpretar inerrantemente a Escritura. E também nós podemos ver Priscila e Áquila, você também procura isso em Atos dos Apóstolos, orientando o jovem Apolo, né? E esse Apolo ele era muito famoso nas igrejas, inclusive na igreja de Corinto, porque alguns na igreja de Corinto, criando partidos dentro da igreja, vai dizer assim: eu sou de Paulo, outro vai dizer eu sou de Apolo, outro vai dizer eu sou de Cefas, e outros vão dizer eu sou de Cristo. E aí Paulo escreve a carta perguntando: foi Apolo? Foi Paulo? Foi Cefas que morreu na cruz? Não, quem morreu na cruz foi Cristo. Então nós somos todos de Cristo. E não de Paulo, de Apolo, somos de Cristo. Cristo é o centro, o ápice da nossa fé. Então aí nós temos algo sobre o livre exame das Escrituras, que eu falei que não iria gastar muito tempo com isso. Mas vamos lá para o que esse pastor, né? Parece que ele é pastor, se eu não estou enganado. Vamos lá para o que esse pastor falou. Esse pastor disse que Jonatas e Davi se uniram de uma forma que chegaram a ser como um, a ser um, né? A ser um. Aí a pessoa que está entrevistando ele vai dizer: casaram, né? Casaram. E ele vai dizer: não, transaram, porque a transa é que faz com que um com o outro seja um, né? Os dois se unindo seja um, né? Por quê? Porque a igreja vai dizer que o que consuma o matrimônio é a união sexual, né? A união conjugal, o ato sexual, né? A primeira relação sexual entre aquele casal é que vai, vamos dizer assim, que consumar o matrimônio. E eles vão dizer que essa união entre Jonatas e Davi seria uma união sexual, mas não tem nenhum texto bíblico que fale disso. O texto que eu encontrei, alguns textos no capítulo 18 de 1 Samuel, capítulo 19 e também no capítulo 20, eu acho que esses textos são mais do que suficiente para trazer luz
a essa interpretação enviesada que esse pastor faz. Por isso eu disse, o livre exame das Escrituras e, consequentemente, a livre interpretação das Escrituras, ela vai estar sempre carregada ou direcionada por uma lupa cultural no contexto histórico em que a pessoa está inserido, e um contexto cultural também, e também um contexto ideológico, né? E aí sai essas aberrações. Mas vamos lá. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 até o 5, vai dizer assim, veja: aconteceu que, terminando ele de falar com Saul, Jonatas apegou-se a Davi. Veja, Jonatas apegou-se a Davi, né? Ou uniu-se a Davi. E Jonatas começou a amá-lo como a si mesmo. Veja, amá-lo como a si mesmo. A Bíblia de Jerusalém, no rodapé, vai dizer assim: assim se declara a amizade entre Davi e Jonatas, que abandonara as rudes narrativas que seguem e durará, né, até a morte de Jonatas. Então veja, e Jonatas começou a amá-lo como a si mesmo. Aqui se denota uma amizade profunda entre os dois. Versículo 2: Saul o reteve naquele mesmo dia e não consentiu que voltasse para a casa de seu pai. Falando de Davi. Jonatas fez um pacto com Davi porque o amava como a si mesmo. Versículo 4, 1 Samuel 18:4. Jonatas tirou o seu arco. Veja, melhor, Jonatas tirou o manto que vestia e o deu a Davi. E também lhe deu a sua roupa, a sua espada, o seu arco e o seu cinturão. Aí a Bíblia, o rodapé da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia muito boa, vai dizer o seguinte, explicando esse versículo: o pacto concluído entre dois homens chega para Jonatas até a doação de suas roupas e armas. Ele que é o herdeiro do rei Saul, que Jonatas era filho de Saul, e deve, portanto, suceder-lhe. Esse pacto de amizade faz entrever uma dimensão política, uma vez que Davi sucederá Saul, seu pai. Aí, veja, quando saía aonde quer que Saul o mandasse, Davi era bem sucedido e Saul lhe deu o posto de chefe de guerreiros e era bem visto por todo o povo, até pelos servos de Saul. Capítulo 19 agora, 1 Samuel 19, do 1 ao 3, é dito o seguinte, veja, isso aqui é muito interessante. Saul comunicou a seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais a sua intenção de levar Davi à morte. Ora, Jonatas, filho de Saul, amava muito Davi. Versículo 2. E advertiu Davi, dizendo: meu pai busca a tua morte. Fica de sobreaviso. Amanhã de manhã procura o teu refúgio e esconde-te. Eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai, no campo em que estiveres. E então falarei com meu pai a teu respeito. Saberei o que houver e te informarei. Então, Jonatas começa a se aproximar do pai para defender o próprio Davi. Agora, no capítulo 20, 1 Samuel, capítulo 20, eu não vou ler o texto todo, claro, mas os versículos que nos revela aqui que não tinha nada de amor sexual, né? Amor entre Davi, no sentido amor eros, um amor envolto em desejo sexual, e muito menos que Davi e Jonatas se uniram sexualmente ou homoafetivamente. Veja, 1 Samuel, capítulo 20, versículo 16 e 17, diz assim, veja, aqui é importantíssimo, aqui é o arremate final, aqui se mata, né, toda possibilidade e toda interpretação errônea ou enviesada a respeito de uma união homoafetiva, homossexual, né, homoafetiva entre Davi e Jonatas. Veja, 1 Samuel, capítulo 20, verso 16 e 17.
Jonatas concluiu um pacto com a casa de Davi. E Yahvé pedirá contas disso a Davi. Versículo 17. Jonatas fez Davi prestar juramento pela amizade que tinha por ele, pois ele o amava com toda a sua alma. Veja, Jonatas pede a Davi que faça um pacto, um juramento, pela amizade que tinha com Davi. Jonatas pede que Davi, repetindo, faça um juramento pela amizade que tinha por ele, pois ele o amava com toda a sua alma. Ou seja, meus irmãos, nós podemos ver de maneira muito clara que não há união homoafetiva entre Jonatas e Davi. Nunca houve, nunca aconteceu, nunca irá ser entendido, interpretado isso, a não ser que alguém faça um livre exame das Escrituras, uma livre interpretação das Escrituras, e essa interpretação e esse livre exame esteja carregado de uma ideologia, que é a ideologia de gênero, ou o ativismo homoafetivo. Fora isso, é impossível se ter uma ideia errônea, como esta, de que Davi e Jonatas se uniram homoafetivamente, ou seja, sexualmente, esses dois homens que na verdade se tratava de amigos. Existem alguns textos que Jesus mesmo vai dizer sobre amizade. Jesus diz que quem encontrou um amigo verdadeiro encontrou um tesouro no céu. O livro do Eclesiástico, se eu não estou enganado, vai dizer que entre 1000 amigos confiai em um. Ele vai dizer também que entre 1000 amigos buscai apenas um como vosso conselheiro. Também, se eu não me engano, no livro dos Provérbios vai dizer que há amigos mais achegados do que irmãos. Então a amizade de Davi e Jonatas era maior do que vamos dizer assim, que o pacto sanguíneo que tinha entre dois irmãos. Então a amizade de Davi e Jonatas era maior do que a amizade entre dois irmãos de sangue, não é? Mas o que é que a Igreja Católica, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, fala sobre a homossexualidade ou a homoafetividade? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2357 até o 2359, vem falar sobre essa questão. E também alguns textos vêm trazer luz para aquilo que a Igreja nos orienta. E eu vou ler os textos. Como eu disse, isso aqui vai ficar como que uma aula. Nós vamos ver de maneira muito clara algumas coisas para nos trazer luz a respeito desse tema. O tema da homossexualidade ou homoafetividade. Catecismo da Igreja Católica, ipsis litteris, do jeito que está escrito, e você pode pesquisar, parágrafo 2357, diz assim: a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva, ou predominantemente por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese, ou seja, seu início psíquico, sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Ninguém sabe explicar como começa isso na mente, no coração de uma pessoa que se identifica como homoafetivo. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, e aí se traz alguns textos que eu vou ler daqui a pouco. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, porque é impossível homem com homem, mulher com mulher gerar vida. Não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira.
Porque sem esses dois aspectos do matrimônio, a união amorosa e também a união sexual e, consequentemente, a geração da prole, ou seja, a geração da vida, do filho, de filhos, é impossível essa união entre duas pessoas do mesmo sexo ser aquilo que é o natural, aquilo que está na natureza do matrimônio. Ah, Denis, mas tem pessoas que casam e não podem ter filhos. Isso aí são casos, vamos dizer assim, exceções dentro da grande regra provocada por consequência do pecado original, que traz uma doença, né? Uma doença de infertilidade, tanto no homem como na mulher, que não dá a eles a capacidade, que tira, melhor dizendo, a capacidade de gerar filhos. Então, a igreja continua. Não procede de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. A igreja já deixa aqui claro que em caso algum pode ser aprovados. E o Catecismo da Igreja Católica apresenta para nós alguns textos, né? E eu queria ler esses textos que o Catecismo da Igreja Católica apresenta para nós, né? Esses textos, um deles está em Gênesis, capítulo 19. Queria que você pudesse pegar aí, Gênesis, capítulo 19 de Gênesis. Vamos lá, capítulo 19 de Gênesis. Vamos lá, Gênesis 19. E alguns que têm essa teologia, chamada teologia inclusiva, né, de incluir todas as pessoas dentro da igreja. E isso a Igreja Católica sempre fez, sempre quis incluir. A igreja é para todos, já dizia o Papa Francisco, mas que todos nós possamos nos convertermos, ou pelo menos nos configurarmos a Cristo, né? No sentido de que se alguém, a Igreja Católica vai deixar muito claro aqui, que eu vou até ler agora, antes de ler Gênesis 19, eu vou ler o próximo parágrafo do Catecismo da Igreja Católica para mostrar, dar base ao que eu estou dizendo. A Igreja Católica vai dizer que a pessoa, não é pecado a pessoa ser homossexual, ou seja, sentir atração por pessoas do mesmo sexo. O pecado não está em sentir atração. O pecado está na prática. E o Catecismo da Igreja Católica deixa isso aqui muito claro no parágrafo 23, 58, e depois vai dizer como nós da Igreja Católica devemos nos comportarmos para com as pessoas que têm a tendência homossexual. No parágrafo 23, 59. Parágrafo 23, 58, o que a Igreja diz sobre a homossexualidade. Veja, um número não negligenciável de homens e mulheres apresentam tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação. Para a maioria das pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, essa inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria deles uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. É o que nós da Igreja Católica fazemos. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Aí, Denis, existe uma discriminação justa? Por exemplo, a Igreja Católica, na sua doutrina, no parágrafo acima, parágrafo 23, 57, vai dizer no finalzinho: em caso algum, podem ser aprovados. Ou seja, a prática homoafetiva, em caso algum, pode ser aprovada. Veja, é dito assim, a tradição, parágrafo 23, 57 ainda do Catecismo. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural. Fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procede de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Então veja, a igreja vai dizer que não pode ser aceito. Isso é a doutrina da igreja. Aí, o que seria uma discriminação justa? É, por exemplo, alguém que tem essa prática querer que a igreja, por acaso, celebre, né? Ou assista
a união matrimonial, entre aspas, a união, que alguns vão dizer que existe matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. A igreja vai dizer que não tem como, porque a união matrimonial, o sacramento do matrimônio é entre um homem e uma mulher. Por isso Deus diz, eis que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Se unirá à sua esposa, né? E o que Deus uniu, o homem não separa. Então, vai que alguém dentro desse grupo de pessoas que sofrem bastante com isso, a grande maioria deles, disserem assim, olha, a gente quer que a igreja agora aceite e assista ao nosso, entre aspas, casamento, matrimônio. A igreja vai dizer que não. E se a igreja disser, não vamos fazer, isso não é uma discriminação injusta, é uma discriminação justa, porque a igreja tem previamente os seus conceitos, baseado na tradição da igreja e baseado nas escrituras, de que isso não é matrimônio. E aí, sim, essa discriminação é uma discriminação justa, né? Continuando, essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida. E se forem cristãs, retomando, né? Deu uma queda de energia aqui. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida. E se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição, né? Aí o catecismo vai dizer, no parágrafo 23, 5.9, as pessoas homossexuais são chamadas à castidade, ou seja, a não praticar o ato homossexual, né? Pelas virtudes de autodomínio, né? Pedir a Deus a graça do autodomínio. Educadoras, essas virtudes do autodomínio, são educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, né? Nós católicos temos a obrigação de amarmos essas pessoas com uma amizade desinteressada, uma amizade sincera e verdadeira, né? Para que essa pessoa possa se unir a Cristo e viver a castidade, sem a prática homossexual. Pela oração, nós devemos também, pela oração, nos unirmos a essa pessoa em oração. Pela graça sacramental, ela deve, veja, a pessoa que é homoafetiva deve buscar em Deus as virtudes do autodomínio, também buscar em Deus uma amizade verdadeira, como a amizade de Jonatas e de Davi, e nesta amizade também viver uma vida orante, uma vida de oração. E pela graça sacramental, né, ou seja, o sacramento da confissão e o sacramento da Eucaristia, e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Ou seja, o que é que a igreja está dizendo? A igreja está dizendo que se essa pessoa busca viver a castidade, se essa pessoa busca educar a sua liberdade interior por meio das virtudes de autodomínio, e também se essa pessoa tem uma vida de oração e uma vida sacramental, principalmente o sacramento da confissão e o sacramento da Eucaristia, essa pessoa, com o apoio de uma amizade sincera, como foi o caso da amizade de Jonathan e da amizade de Davi, essa pessoa pode chegar à perfeição cristã. Pode ser até um santo. Olha que coisa linda. Mas vamos lá, por que é que a igreja vai, baseado nas escrituras e também baseado na tradição apostólica, vai dizer que esse ato não pode ser aceito em condição nenhuma? Eu vou ler aqui primeiro Gênesis capítulo 19, e esse texto ele é um pouco longo, ele é lido com muito, vamos dizer assim, que ele é lido assim com uma tendência já dentro dessa teologia inclusiva que surgiu aí no meio protestante, de dizer que o que Deus está condenando aqui não é a prática homoafetiva, mas é a depravação, né? A depravação, que é condenável e é condenada por Deus em qualquer esfera da sociedade, seja até mesmo entre casais, né, do mesmo sexo e que são casados na igreja. A depravação é condenada por Deus. E eles vão dizer que é essa depravação que é condenada por Deus. Porém, nós vamos ver outros textos
principalmente no Novo Testamento, que vão corroborar com a ideia da igreja de dizer que não pode ser aceito, né? Vamos lá. Gênesis capítulo 19, tenha paciência e aprenda, né? Se você quiser aprender, aprenda, né? Não de mim, Denis, mas da igreja, é a igreja que ensina. Vamos lá. Melhor dizendo, Gênesis capítulo 19, que vem falar sobre a destruição de Sodoma. Ao anoitecer, quando os 2 anjos chegaram a Sodoma, veja, 2 anjos, o autor sagrado aqui é muito claro, foi 2 anjos que chegaram até Sodoma, 2 anjos materializados, ou seja, de alguma forma Deus permite que eles tomem uma aparência humana a ponto até de comerem, de lavarem os pés, de serem tocados pelas pessoas. Veja, ao anoitecer, quando os 2 anjos chegaram a Sodoma, Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostou-se com a face por terra. E disse: Eu vos peço, meus senhores, descei à casa de vosso servo, para aí passardes a noite e lavar-vos os pés. De manhã retomareis vosso caminho. Mas eles responderam: Não, nós passaremos a noite na praça. Veja, nós passaremos a noite na praça. Tanto os instou que foram para a sua casa e entraram. Então, Ló insistiu tanto que eles entraram na casa de Ló. Preparou-lhes uma refeição, fez cozer pães ázimos e eles comeram. Então, veja, 2 anjos comeram alimento sólido, pão, lavaram os pés. Porque, de alguma forma, eles tomaram uma forma humana, como aconteceu com Rafael, lá no livro de Tobias, para acompanhar Tobias. Versículo 4. Eles não tinham ainda deitado, quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, todo o povo, sem exceção, clamaram a Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Veja, se eles tivessem ficado na praça, eles teriam sido estuprados. Claro que é o que os homens iriam tentar fazer, né? Vamos retomar aqui. Não é que eles seriam, os homens tentariam estuprá-los, como tentaram depois, né? Se eles ficassem na praça, seria ainda pior, né? Veja, traze-os para que deles abusemos. Então eles queriam abusar sexualmente de 2 anjos. 2 anjos. Ló saiu à porta e, fechando-a atrás de si, disse-lhes: Suplico-vos, meus irmãos, não façais o mal. Ouvi, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu vos-las trarei, fazei-lhes o que bem vos parecer, mas a estes homens nada façais. Então, porque eles estavam debaixo do teto de Ló, Ló era responsável pela vida deles. E se fosse o caso, ele teria que perder a própria vida ou dar a vida da sua família em resgate por aqueles peregrinos que ele acolheu debaixo do seu teto. Isso era uma regra. Por isso, nada de interpretação enviesada e preconceituosa para dizer: olha, Ló queria oferecer as filhas, mas não queria permitir que aqueles homens fossem abusados sexualmente. Ló queria oferecer as filhas. Não vou entrar aqui em detalhes, mas faça uma pesquisa sobre a responsabilidade de quem, no tempo de Ló, no tempo bíblico, acolhia um peregrino debaixo da sua tenda, debaixo da sua casa, debaixo do seu teto. E qual era a responsabilidade dele para defender a vida daquela pessoa que era acolhida. Continuando o texto, né? Ainda o versículo 8, ele vai dizer: porque entraram sob a sombra de meu teto. Aqui Ló já conclui o que eu estava ensinando, né? Mas eles responderam: retira-te daí. Um que veio como estrangeiro, Ló era como estrangeiro, agora quer ser juiz? Pois bem, nós te faremos mais mal que a eles. Olha, iriam abusar de Ló, mais do que estavam tendo intenção de abusar dos 2 anjos. Arremessaram-se contra ele, Ló, e chegaram
para arrombar a porta. Os homens, porém, estendendo o braço, fizeram Ló entrar para junto deles, na casa, e fecharam a porta. Quanto aos homens que estavam na entrada da casa, eles os feriu de cegueira, do menor até o maior, de modo que não conseguiam encontrar a entrada. Então, os anjos cegou aqueles homens. Os homens disseram a Ló: ainda tens alguém aqui, teus filhos, tuas filhas, todos os teus que estão na cidade, faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar. Pois é grande o grito que se ergueu. Aqui os anjos, disseram a Ló. Os homens que estavam com Ló, ou seja, os dois anjos, disseram a Ló: ainda tens alguém aqui, teus filhos, tuas filhas, todos os teus que estão na casa, faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, pois é grande o grito que se ergueu contra eles diante do Senhor, e o Senhor nos enviou para exterminá-los. Ló foi falar com seus futuros genros, que estavam para casar com suas filhas. Levantai-vos, disse ele, deixai este lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas seus futuros genros acharam que ele glacejava, ou seja, estava, vamos dizer assim, que caducando, ou perturbado. Raiando a aurora, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. E como eles insistissem, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas duas filhas, pela piedade que o Senhor tinha dele. Eles os fizeram sair e o deixaram fora da cidade. Enquanto o levavam para fora, ele disse: salva-te pela tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em nenhum lugar da planície. Foge para a montanha, para não pereceres. Ló lhe respondeu: não, meu senhor, eu te peço, teu servo encontrou graça a teus olhos, e mostra-te uma grande misericórdia a meu respeito, salvando-me a vida. Mas eu não posso me salvar na montanha, sem que me atinja a desgraça e eu venha a morrer. Lá está aquela cidade. Basta-te aproximar, para a qual posso fugir. Ela é pouca coisa. Permite que eu fuja para lá. Porventura, ela não é pouca coisa. Ela não é pouca coisa. E nela viverei. Ele lhes respondeu: faço-te ainda esta graça, não destruirei a cidade de que falas. E ele continua: depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. É por isso que se deu a essa cidade o nome de Segor. Então aí continua o texto, que vai falar da destruição. Eu vou continuar lendo. Quando o sol se erguia sobre a terra e Ló entrou em Segor, o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo vindos de Javé, e destruiu estas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Levantando de madrugada, Abraão foi ao lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma, para Gomorra e para toda a planície, e eis que viu a fumaça subir da terra como a fumaça de uma fornalha. Assim, quando Deus destruiu as cidades da planície, ele se lembrou de Abraão e retirou Ló do meio da catástrofe na destruição das cidades em que Ló habitava. Então veja, aí alguns vão dizer aqui: não, mas não foi o pecado da homoafetividade que Deus condenou aí, que Deus destruiu a cidade, não foi pelo pecado da homossexualidade, homoafetividade, mas foi pela depravação. Eles queriam a promiscuidade, fazer sexo indiscriminadamente. Mas vamos ver aqui na carta de São Paulo aos Romanos,
São Paulo, um dos maiores intérpretes da antiga lei, vai falar para nós. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 24 ao versículo 27, é dito o seguinte. Veja, por isso Deus os entregou segundo o desejo dos seus corações, a impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Então veja, Deus entregou aqueles que estavam ali em Roma, muitos deles, que Roma também era conhecida por essas práticas. Deus os entregou segundo os desejos dos seus corações, a impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Aí continua Paulo. Por isso Deus os entregou a paixões alvitantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Veja, as mulheres deixaram as relações naturais por uma relação contra a natureza. Igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher, igualmente os homens, então da mesma forma que as mulheres fizeram, os homens fizeram. E como foi que os homens fizeram? Igualmente os homens, versículo 27, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a paga da sua aberração. Outro texto que São Paulo nos apresenta é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6. E não é coincidência que o capítulo 7 fale sobre matrimônio e castidade, exatamente para dar aos coríntios o verdadeiro entendimento do que é o matrimônio, do que é a castidade, do que é a viuvez, do que é a pessoa ser solteira, livre, assim, no sentido de que ser celibatária no mundo ou ser celibatária de forma religiosa. No capítulo 7 vem falar sobre isso, casamento e virgindade. E no capítulo 6, do versículo 9 e seguintes, veja o que é dito. Então, não sabeis que os injustos, e aqui não são somente os que praticam a homoafetividade, mas ele dá uma lista imensa de pessoas que não entrarão no céu se não se arrependerem dos pecados que cometeram. Por exemplo, eu pratiquei inúmeros pecados, que alguns até que estão aqui nessa lista, e que impede do que eu entre no céu, a não ser que eu me arrependa verdadeiramente e peça perdão a Deus. Não é somente a prática homoafetiva, mas é todos esses aqui. Veja, então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais. Veja, os injustos não herdarão. Não vos iludais, nem os devassos, aqueles que cometem a promiscuidade, nem os idólatras, aqueles que cometem idolatria, seja ela em qual âmbito for, nem os adúlteros, ou seja, casados que abandonam o seu relacionamento, que são infiéis ao seu relacionamento conjugal e se envolvem sexualmente com outra pessoa. Nem os avarentos, ou seja, aqueles que são idólatras do dinheiro, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. Eis o que vós fostes, ao menos alguns, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. Veja, fostes santificados. Aqui já entra aqueles que têm costumes infames, aqueles que são impuros, aqueles que praticam a impureza. E aqui a Bíblia de Jerusalém não traz a palavra afeminados, mas a Bíblia Ave Maria traz uma tradução mais adequada para esse texto. Lendo aqui na tradução da Bíblia da Ave Maria, 1 Coríntios 6, versículo 9. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os
efeminados, nem os devassos. Na Bíblia de Jerusalém, a palavra que substitui efeminados é a seguinte: então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os avarentos, ou melhor, nem os adúlteros, nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames. Essa palavra costumes infames aqui é o que é traduzido na Bíblia Ave Maria como os efeminados. Aqueles que, lá no livro de Levítico, né? No livro de Levítico, é dito que é uma abominação. Outro texto que nós podemos ler é o texto da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 10, vai dizer assim. Veja, capítulo 1, verso 10. Vamos ler o 8, o 9 e o 10. E quem sabe até o 11. Diz assim: sabemos com efeito que a lei é boa. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 8. Sabemos com efeito que a lei é boa, conquanto seja usada segundo as regras, sabendo que ela não é destinada ao justo, mas aos iníquos e rebeldes, ímpios e pecadores, sacrílegos e profanadores, parricidas e matricidas, como também homicidas, impúdicos, pederastas, né? Pederastas é essa palavra aqui, e mercadores de escravos, mentirosos, perjuros e para tudo o que se oponha à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiada. Então, os pederastas, né? Os pederastas. Então veja, o que significa a palavra pederasta, né? Vem do grego antigo, paiderastes, formado por paidos, igual a menino ou jovem. Eran, que é amar, desejar, né? Portanto, literalmente significa aquele que ama rapazes. Um sentido histórico, né? Na Grécia Antiga, pederastia designava uma prática social e erótica, geralmente envolvendo um homem adulto e um adolescente. Em algumas cidades era associada, na Grécia, a um tipo de iniciação cultural ou militar, embora fosse criticada por muitos filósofos. O sentido moderno, na língua portuguesa, pederasta se tornou um termo pejorativo para indicar homem que mantém relações sexuais com outros homens, mas em uso mais específico, muitas vezes ligado a relações com meninos menores de idade. Atualmente, é mais comum usar o termo pedófilo, quando a referência é a atração por crianças ou adolescentes. Ou seja, embora venha do grego com um sentido cultural histórico, hoje, em português, a palavra pederasta tem conotação negativa, ofensiva e criminosa. Então, não se pode usar esse termo, pederasta, contra uma pessoa homoafetiva. Mas esta palavra também designa ou revela, né, a prática homoafetiva, um homem adulto que tem atração e tem relação sexual com adolescente ou com criança. E mais comumente é usada como a palavra pedofilia, pela palavra pedofilia. E aí os pedófilos também não entrarão no reino dos céus, porque é um pecado hediondo, é uma violação da dignidade e da moral do outro.
mesmo que aquela pessoa consinta, né, seja de menor e aceite aquilo, mas é uma violação, meus irmãos, é uma violação, minhas irmãs, né? Ou seja, nós estamos tratando aqui de uma prática ou melhor, duas práticas, né, que é o livre exame das Escrituras e a livre interpretação, e a homossexualidade. São duas práticas que a igreja reprovou, né, ao longo dos anos. E não há preconceito, meus irmãos, quando nós tratamos daquilo que é a doutrina da nossa igreja, daquilo que é o ensinamento da nossa igreja. Mas eu queria concluir esse vídeo exatamente relendo o parágrafo 2359 do Catecismo, para mostrar para todas as pessoas que têm a tendência homoafetiva que Deus os ama profundamente e que nós católicos também os amamos profundamente e por isso queremos para eles a herança eterna, o reino de Deus. Veja, parágrafo 2359 do Catecismo. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, procure um católico verdadeiro, um que seja verdadeiramente amigo seu, e você se tornará com ele um só, né? Como Jonatas e Davi, uma amizade plena. Esse um só, se tornar um só em alma, em amizade. Tipo, por exemplo, São Francisco de Assis e Santa Clara. Eles eram um só, não porque se uniram sexualmente ou se uniram em matrimônio, mas porque se uniram, as suas almas se uniram numa amizade tão profunda que eles eram como um só. Existe um filme chamado Irmão Sol e Irmã Lua. Eu aconselho você a assistir esse filme. Também, São João Paulo II, não conheço muito a pessoa, a mulher que ele tinha uma amizade, mas eles trocaram cartas e alguns pensaram até que começaram até a investigar as cartas que São João Paulo II trocava com essa mulher, né? Pensando que fossem cartas amorosas, no sentido de cartas do amor eros, né? Que tivessem uma denotação de um amor eros, mas era um amor filial, ou melhor, um amor ágape, um amor de Deus, uma amizade em Deus. E eles eram como uma só pessoa, uma amizade profunda. Então, é isso que eu queria trazer sobre esse tema, e eu espero em Deus que você compreenda o que eu estou dizendo. E aqui, sem preconceito, apenas trazendo aquilo que é o ponto de vista católico para as pessoas homoafetivas serem verdadeiramente felizes em Deus e na santidade. Um forte abraço a todos e a você que chegou até aqui, o final desse vídeo. Dá uma curtida, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse conteúdo com mais alguém e deixa o teu comentário, o que é que você achou desta aula aqui, sobre esses dois pontos que a igreja não aceita, reprova, né? Essas duas práticas, a prática do livre exame e da livre interpretação e a prática homoafetiva. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda a graça de vivermos em santidade. Amém.